colocar para registrar esse efeito e dizer este efeito é de minha autoria. Se alguém vier com este efeito depois, você vai ter que provar que você não copiou porque tem esse efeito publicado. Isso aconteceu com, sem querer te interromper, com o Rafael Tubino. O Rafael publicou um número na Magic, que é uma revista de mágica americana, e em um determinado momento ele recebeu de um suíço uma nota de conferência de um mágico falando que ele tinha criado um número. E um mágico conhecido mundialmente. Ele entrou em contato com o mágico e falou: essa mágica fui eu que criei, está aqui, publicada em ano tal. Ele, tá bom, vou retirar, desculpa o que eu fiz aqui. Então tem como você registrar. É a mesma coisa. Assim, obviamente num show você não consegue fazer isso, né? Citar fontes. Mas, por exemplo, você escreve um livro. Você pegou alguma coisa baseada em algum livro, algum texto em algum livro, você cita a fonte, né? Então, isso é um pouco de ego também de mágico, né? Você tem aquilo de querer ficar com um show exclusivo, daquilo ser único para você, e aí você acaba tendo essa preocupação dos outros copiarem, né? Uma dica para quem não te copia é investir bastante, né? Bastante. Ou criar aí uma técnica que você não vai divulgar. O Rafael Baltresca mesmo, ele criou um número com Sliven, enfim, e que foi publicado na Magic, na revista Magic, e a única coisa que eles fizeram foi alterar o nome do número, né? Vocês chegaram a ver? Ou até o nome da técnica, enfim. Porém, citaram o nome do Rafael Baltresca, criado por Rafael Baltresca. Então, a única maneira que você tem de se assegurar que o que você faz é único, ou o que você faz foi criado por você, é publicar isso de alguma maneira. Se for para lançar um DVD, por exemplo, contrata uma empresa aí que trabalha com vídeo, faz um DVD e tenta jogar isso no meio mágico. Ou publica, por exemplo, no YouTube, por exemplo. Aliás, mais uma vez, se você quiser adquirir tudo, você pode entrar no YouTube, coloca lá YouTube, tudo nas mãos, Fernando Ventura, e aparece um teaserzinho aqui do meu DVD. Mas você pode publicar, por exemplo, no meio de comunicação que é o YouTube, e divulgar para todo mundo, para todo canto. E coloca lá a criação e o seu nome, Caio Martins, enfim. É um meio. Agora, uma coisa legal, você publicar legalmente, patentear isso, é praticamente impossível. E só uma observação, antes de publicar, tenha certeza de que aquilo não existe, porque não vai fazer que nem eu. Exatamente. Estava estudando, comecei a estudar cartomagia, inventei um número, mó feliz, aí fui mostrar pro Tubino, que é expert em mágica, isso daí existe faz tempo. Eu falei, poxa vida. Mas já aconteceu comigo também, inventei uma caixa de fogo, que enfia o braço, enfim, joga combustível, põe fogo, e já existe em outro canto do mundo, que a gente vendia, inclusive, juntos. Eu e o Felipe Fábio, a gente teve junto com o Paolo, apresentador do programa, a gente teve uma empresa que fabricava produtos para mágicos, né? E a gente vendia Psychomagic, que hoje é o nome da minha empresa, né? Acabou ficando como Psychomagic. Uso capião, né? Que o pessoal chama. Uso capião. Aí depois, se o Felipe tentar reativar a Psychomagic, vai ter que pagar royalties, enfim, pelo nome. Mas enfim, isso é uma outra conversa. Tudo de caso pensado. Mas então, eu acho que espero ter respondido a sua pergunta. Não vale a pena o desgaste de tentar patentear isso de alguma maneira. Texto você consegue fazer na Biblioteca Nacional, desde que seja publicado. A sua imagem, o seu nome, você consegue registrar isso. Agora, o efeito em si você não consegue patentear. Por quê? Porque talvez o efeito seja o mesmo, mas o meio até chegar a esse efeito seja diferente. Então, eu acho que é por aí. Mágica? Mágica? Vamos lá, vamos de mágica então. Pega a mesinha aqui pra mim. Perdão, seu nome, senhor doutor? Senhor Evandro, aquele close bacana. Tá falando em mágica, Deixa eu colaborar com o Evandro aqui, antes que ele pare de filmar a gente. Tá? Meu filho tá aqui. Eu ia pegar esse dedinho aí. Esse dedinho eu vou deixar. Então, posso contar uma E das ele tá primeiras... bebendo no gargalo agora, vocês não podem ver, ele tá atrás da câmera. Contar meu primeiro número de até pegar o microfone aqui. Opa, cuidado aqui. Eu recebi essa caixinha de um mágico na praça quando eu era pequeno. E esse mágico ele me presenteou. E quando ele me presenteou com essa mágica, ele me falou, com essa caixa, ele falou assim: Cláudio, preste atenção nas coisas. A mágica ela é maravilhosa. Basta você prestar atenção que tudo é mágico. E quando algo estranho acontecer, a mágica acontecerá. Ele abriu a caixinha
e dentro da caixinha vermelha tinha uma caixinha azul, mas até aí nada de mágico, uma caixinha dentro da outra. Resolvi abrir a caixinha azul e dentro da caixinha azul uma bolinha vermelha. Duas caixinhas, Se uma fosse na bolinha, Argentina seria uma pelotita. Uma pelotita. Resolvi guardar as caixinhas e aí foi que algo estranho. A caixinha azul, que era menor, ficou maior. Eu me lembro as palavras daquele mágico de que quando algo estranho acontecesse, a mágica também aconteceria. Ali a mágica acontecendo nas minhas mãos pela primeira vez, 2 caixinhas, 2 bolinhas. Vamos guardar as caixinhas de novo e brincar com as 2 bolinhas. Pera aí. A caixinha vermelha, que era menor, ficou maior. E eu me lembro de que quando algo estranho acontecesse, a mágica também aconteceria. 2 caixinhas, 3 bolinhas. Deixa eu guardar as caixinhas aqui. Colocá-las aqui. Colocar as bolinhas na mão. E aí sim, aquelas caixinhas que tinham tamanhos diferentes agora possuem o mesmo tamanho. E lembre-se disso, quando algo estranho acontecer, a mágica também estará lá. Olha só que maravilha. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Minha primeira mágica. Fico emocionado quando eu faço essa mágica. Nossa, eu fiquei quase emocionado aqui também. Mentira, mas enfim. Bom. Vamos lá. Eu sempre me emociono depois de Eu já vou pedir na seguida, vezes. então. O Felipe, por favor. Obrigado. Eu vi essa mágica 1000 vezes no Mágica para Maiores. Aliás, esse número aqui, né, não querendo te desmascarar, ou, né, enfim, chama Parabox, não é isso? Parabox você encontra na Net Mágicas. Não encontra mais, acabou. Acabou o Parabox? Não tem. Não tem Quem mais. tem, só... Eu posso vender. Parou de fabricar isso? É. Ô, louco. Quem tem, quem não tem, tem mais. Mas eu comprei um número recentemente do Sage da Net Mágicas que o Paulo publica, que é o número de mentalismo. Vale muito a pena. Depois você acessa ali no Net Mágicas, só bater Net Mágicas no Google, que é netmágicas.com.br. Não é isso? Entra lá, a maior loja virtual de mágica do país. Vale a pena conferir. Parceiro aqui do programa. Obrigado, Sage. Obrigado, Net Mágicas. Salva de palmas. Salva de palmas para Net Mágicas. Muito bem. Aliás, quantos bom. mágicos não Plateia começaram? aplaudindo, plateia aplaudindo, Olha só. Quantos mágicos não começaram com o Sage, né? Muitos mágicos começaram com A primeira coisa que eu comprei do Sage foi os meus valetes. Depois você comprou as damas, os reis. Não, valetes é... Os valetes, explique o que são os valetes. Vamos falar sobre os valetes. São os livros do Marcan, o falecido Marcan, que fala sobre cartomagia. Inclusive está reeditado, 3ª ou 4ª edição agora. E Pra quem curte mágica vale com cartas, vale a pena. Você sabe que rapidinho, eu tava outro dia, eu fui trocar os pneus do meu carro. E aí eu conversando com o mecânico lá, com o cara borracheiro, enfim. E aí ele virou pra mim e falou, o que você faz tal? Porque tava demorando, tava pra chegar 2 pneus, o caminhão ia chegar com os pneus às 9 da manhã, era 11h30 da manhã, eu tava lá ainda, ele não sabia mais o que fazer pra me segurar lá, enfim. E aí ele perguntou pra mim, opa, o que você faz? Sou mágico. Pô, mágico, eu gosto de mágica e tal. Eu falei, pronto, o cara vai pedir pra eu fazer mágica, né? Aí ele falou assim, eu comprei um livro de mágica outro dia, mas mó merda, pode falar merda, porque antes vai aquele negócio, tudo que falar da responsabilidade, papá, merda. Enfim, mó merda o livro e tal. Aí eu falei, pô, deixa eu dar uma olhada, ver que livro que é, né? Esperava que aqueles, enfim, que vocês já sabem que eu tô falando. Ele me veio com o valete de espadas do Marcan na mão. Eu falei, cara, você tem o melhor livro de cartomagia do país nas suas mãos. Ele falou, não acreditou. Aí eu fiz um número pra ele lá do que tinha no valete de espadas e aí ele começou a acreditar mais no potencial do livro. Mas, por favor... Mas isso porque tem que ensaiar. Às vezes você perde a vontade de fazer também, né? Você começa a ler o que eu acho que é complicado e acaba perdendo a vontade. É o que a gente já conversou um pouco aqui hoje. Imagina um cara que não conhece nada de mágica, absolutamente nada. Ele pega um livro e começa a ler o livro. O livro aqui fala do efeito mágico. O efeito mágico acontece assim, assim, assim. Para isso que você estudar. Ele não vai ter... O legal é assim, quando você começa a fazer mágica, guardar o impacto que você teve quando assistiu aquela mágica pela primeira vez. Porque o que acontece? Nós, como mágicos, nós temos toda uma técnica de apresentação, enfim. Quando você vai apresentar o número em si, acaba ficando que uma coisa meio que você sabe o que está acontecendo. Não é mágica para você que está apresentando. Perde o efeito. Perde o efeito. Se você não tiver memorizado o que você sentiu quando você viu pela primeira vez o efeito, eu acho que o efeito ele
passa a ter tanta graça. A partir do momento que você sabe os segredos, é difícil você trazer o encanto da mágica de novo. Você consegue trazer o encanto para as outras pessoas, mas você não consegue mais sentir esse encanto, que é uma das partes negativas de você aprender a fazer mágica. Você não tem mais aquele orgasmo sensitivo que você sentia quando... Orgasmo sensitivo, cara, é bonito isso. É bonito quando você vê quando você vê uma mágica. Sensitivo. Tanto que o Juan Tamariz fala que quando ele vê um número bom, ele aplaude de pé porque ele fala: você me recordou a sensação que eu tinha antes de ser mágico. Porque hoje eu vejo mágica e eu vejo a mágica com outros olhos. Eu vejo qual é o passe que ele utilizou, se ele está se portando bem em cena, e eu não tenho mais essa sensação boa que a mágica traz. E quando algum mágico me apresenta uma coisa nova, ele me remete à minha infância, quando eu não sabia mágica, e lembro de todas essas sensações. Então, mas depois, conforme o tempo, conforme você vai pegando conhecimento, habilidade, enfim, você acaba olhando para uma coisa, mesmo que você não queira saber o segredo, você acaba vendo o segredo, porque por se parecer com uma técnica que você utiliza, por um equipamento que você utiliza, mas pelo menos eu, não sei se vocês como são, eu procuro não saber tudo, né? Tem gente que considera isso um erro, mas exatamente para ter esse encantamento mais fácil. Então eu vejo um mágico, sei lá, que, pô, eu sei a técnica, mas manipulação de cartas, por exemplo, eu nunca faria uma manipulação de cartas, mas pô, às vezes o cara faz um negócio ali que eu não conheço exatamente aquela técnica, mas... sabe, me encanta de algum jeito. Ou uma grande ilusão, uma determinada grande ilusão aí que faz e que eu nunca vi o segredo daquilo. Eu não quero saber, eu procuro não saber como é o segredo para poder me encantar, para poder me recarregar a pilha da mágica, vamos dizer assim. Eu não sei vocês, como que vocês são com relação a isso. Eu vejo um ponto negativo em relação a isso quando, por exemplo, você vai numa competição e somente mágicos estão julgando os outros mágicos. O resultado é diferente de se você colocasse leigos, por exemplo, 5 jurados, os 5 jurados mágicos, e 5 jurados sendo 3 mágicos e 2 leigos. O resultado final ele é diferente quando você tem os 2 leigos do que quando você tem somente 5 mágicos. Porque você traz esse encanto, os 5 mágicos estão jogando técnica e apresentação, e os 2 leigos eles colocam a paixão da mágica junto. Eu vejo... Não, tudo bem, mas assim seria negativo para mim no caso se eu fosse um jurado, mas agora como mágico ou não. como competidor, eu acho que não é negativo. Entendeu? Sim, sim. Eu acho assim, pode dificultar, por exemplo, num determinado momento que eu falo, não, eu quero aprender tal coisa, eu quero fazer tal coisa no meu show. E não consegui fazer porque não tenho um determinado conhecimento, mas nada me impede que aí a partir desse momento eu busque o conhecimento. Né? Para a gente estar no meio, a gente sabe onde buscar o conhecimento. Nem sempre, mas enfim. Né? Mágica, vamos lá. Deixa eu segurar. Eu vou fazer contigo então. Opa. Você sabe que no baralho a gente tem 2 tipos de cartas, pretas e vermelhas. Sim. Você prefere quais? As vermelhas. Vermelhas. Deixa eu pegar o meu baralho aqui. Vermelhas. Você tem boa imaginação? Tenho. Boa imaginação. Das vermelhas, eu queria, na verdade, que você imaginasse que aqui eu tenha cartas com as faces para cima. Certo. Tá? E aqui o dorso das cartas. Inclusive, pode sentir as cartas, elas são completamente brancas de um lado, brancas do outro. Ok. Das vermelhas, você prefere a de copas ou a de paus? Desculpa, a de copas ou a de ouros? Copas. Copas. A gente tem 13 cartas. Você prefere que tá virada de face para baixo. Deixa eu colocar de face para cima aqui. Agora sim, face para cima. Eu tinha reparado nisso. Tem boa imaginação, né? Eu tinha reparado nisso, eu já avisei. Das de copas, você prefere as cartas altas ou baixas? Altas. Altas, acima de 7. Acima de 7. Então me escolhe uma carta entre 7 e rei de copas. Já escolhi. Pode falar. Posso falar? É dama de copas. Dama de copas. Eu vou pegar esta carta aqui. Esta carta aqui. Deixa eu ver. Preciso colar aqui porque... Mas aqui está ao contrário. Eu vou pegar esta carta aqui. E mais... Tem boa imaginação? Esta carta aqui, pronto. 4 cartas. 1, 2, 3 e 4 cartas. Eu queria que você imaginasse que as 4 damas estão aqui na mesa. Certo. Certo? De faces para baixo. Certo. Essa aqui eu acho que eu coloquei errado. Desse jeito aqui. Pronto.
Me aponta duas damas, as duas da ponta ou as duas do meio? As duas do meio. As duas do meio. Sabe o que você acabou de fazer? Você eliminou a dama preta de paus e a dama preta de espadas. Porque você prefere as damas de vermelhas, que são aquelas duas. Tá um pouco confuso aqui.